Senhoras e senhores, dando continuidade ao nosso evento, ele é advogado, mestre em Economia e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Em 2004, assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, do qual passou a ser ministro entre 2005 e 2012. Assumiu a Prefeitura de São Paulo, de 2013 a 2016. E destaca-se em sua gestão a obtenção inédita do grau de investimento da agência de risco Fitch, ao transformar a cidade mais endividada do país em uma credora líquida. Já foi agraciado com 6 títulos de doutor honoris causa e é autor de 6 livros. Eu tenho a honra de dar as boas-vindas ao senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia a todos e a todas. Eu penso que, depois da fala do vice-presidente Alckmin e do presidente Lula, a minha participação nesse evento ficou diminuída em importância pela clareza com que eles expuseram aos senhores o estado da economia brasileira nesse momento e o potencial que a economia brasileira tem de atrair investimentos. É um dos países que mais atrai investimentos no mundo, é um dos países que mais cresce no mundo, dentre os emergentes, é um país que vai atingir quase 100 bilhões de dólares de saldo comercial, é um país que surpreendeu na geração de empregos. Talvez nós esbarremos aí na cifra de 2 milhões de empregos gerados esse ano, e isso fazendo os ajustes necessários nas contas públicas que foram desorganizadas durante muitos anos e com uma série de intransparências que nós estamos pretendendo dar aos senhores conhecimento para que nós possamos fazer uma trajetória de acomodação dessa herança com vistas ao equilíbrio das contas públicas e da trajetória da dívida brasileira. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que alguém se dispõe a fazer sem muita convicção de que ela precisa ser feita, mas eu acredito que os poderes da República, não é apenas o Executivo, Legislativo e Judiciário, precisam compreender o desafio que está colocado nesse momento. Eu tenho feito em todas as manifestações públicas, eu tenho feito questão de frisar os desafios que estão colocados e não menosprezá-los. Seria um erro muito grande nós imaginarmos que, por exemplo, a tese do século, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, que acarretou um passivo estimado em R$500 bilhão, não fosse ter consequências no nosso balanço. Eu seria leviano também se não apresentasse o conjunto de medidas aprovadas no passado pelo Congresso Nacional, não por essa legislatura, é bom que se diga, mas no passado, que tem impactado as finanças públicas. Muitas vezes, a revelia do próprio desejo do Executivo, que em várias oportunidades chegou a vetar determinados dispositivos que não agregavam ao nosso sistema tributário efeitos positivos. Contudo, vetos foram derrubados e hoje nós estamos colhendo as consequências da imprevisibilidade, sobretudo para o gestor público, enfrentar as demandas sociais que são crescentes, sobretudo após a pandemia, e que exigem da nossa parte um cuidado muito grande sobre os próximos passos a dar. Portanto, chamar atenção para a disciplina não significa ser ortodoxo, como eu tenho insistido muitas vezes. Chamar atenção para a disciplina é chamar atenção para a necessidade do planejamento do país. O país precisa se planejar. Ele pode e deve investir
gastar, mas ele tem que saber fazê-lo, de maneira que a taxa de retorno desse investimento tem que ser suficiente para garantir a sustentabilidade no médio e longo prazo das contas públicas. Isso, portanto, é zelo com a coisa pública. É saber que o recurso público, que é tão difícil arrecadar, chegue ao seu destino produzindo os melhores resultados para a população, do ponto de vista de assistência, de educação, de saúde pública, de inovação, de reindustrialização do país e assim por diante. Mas hoje eu dedicaria um tempo maior dos senhores a um dia que pode ser histórico no nosso país. Faz exatamente 40 anos que o Brasil anseia por uma reforma tributária. Eu era estudante na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, quando já se discutia a necessidade de fazer uma reforma tributária. E fazer uma reforma tributária em ambiente democrático, o que é um desafio, porque o Brasil nunca fez uma reforma tributária em ambiente democrático. E com uma sociedade complexa, com uma sociedade mais escolarizada, com uma sociedade mais consciente. As reformas tributárias anteriores foram feitas em regime não democrático e com uma população muito menos atenta àquilo que era decidido no Rio de Janeiro ou em Brasília. Então, a população não participava dos debates. Hoje, toda a população, todos os setores econômicos participaram do debate, os últimos, que duraram 4 anos. Desde 2019, nós estamos trabalhando a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado. O resultado, que é a PEC 45, já nem deveria ser chamada de PEC 45, porque ela é a PEC 45 barra PEC 110. O deputado Aguinaldo Ribeiro teve o bom senso de colher todos os subsídios do Senado para aplainar o caminho da aprovação no Senado, na sequência da aprovação da Câmara, que aconteceu há pouquíssimos meses. Então, vejam vocês a sabedoria que tem tido o Legislativo nesse particular. Aproveitaram o esforço de vários anos, aprovaram na Câmara e, poucos meses depois, nós temos a chance de, no dia de hoje, quem sabe como presente de aniversário para o nosso vice-presidente Alckmin, que está a cargo da reindustrialização do país, dar de presente a reforma tributária que há 40 anos é esperada. Eu falo disso porque a reforma tributária, Lucchesi, ela é a pedra angular de um projeto de desenvolvimento. Nós estamos atravancando o desenvolvimento brasileiro com o sistema tributário atual. Todos os empresários sabem disso. A disputa que se faz entre os empresários, muitas vezes, se dá por planejamento tributário e não por eficiência na produção. Não vence o mais produtivo, não vence o mais eficiente, vence o que tem melhor advogado, vence o que consegue colocar na legislação um dispositivo que abre brechas para discussão judicial, vence aquele que vai para o litígio e às vezes leva 17, 18 anos para pagar aquilo que é devido, esperando um refis para pagar menos do que o seu concorrente correto. Nós não vamos a lugar nenhum com esse sistema tributário. Nós não temos condição de avançar com este sistema tributário. E o ministro Camilo mandou a outra perna desse projeto, que é a reforma do ensino médio, também um outro gargalo importante. O desenvolvimento de um país se faz, sim, com tecnologia de ponta, se faz, sim, com cursos superiores, mas não tem país desenvolvido que não ofereça para a juventude ensino médio de qualidade, para aqueles que não queiram fazer uma universidade. E nós estamos falando que nós estamos vendo que 50% dos jovens da OCDE não vão para a universidade, mas têm o direito à profissionalização, têm o direito a um certificado profissional, têm o direito da inserção no mercado de trabalho, no mundo do trabalho,
com dignidade e com salários adequados. Se nós fizermos essa agenda avançar, nós teremos muito a contribuir com as futuras gerações. Muito. E eu diria que hoje a tarefa de todos nós, se alguém aqui conhece um senador, não perca a oportunidade de dar um telefonema para esse senador hoje e fazer um apelo. Não se trata de governo e oposição, não se trata de PT e PL, não se trata disso. Uma coisa que é geracional, que vai produzir por décadas os efeitos, não pode ser objeto de polarização política nesse nível que está se propondo. Não se fecha a questão contra uma reforma tributária. Faça um apelo para o senador da sua relação. Diga para ele colocar a disputa partidária de lado hoje e colocar os interesses do país em primeiro lugar. Será um grande dia se nós fizermos isso. O presidente Alckmin tem todo o direito de fazê-lo, mas ele tomou todos os dados que eu ia aqui falar para vocês da economia brasileira e já os apresentou. Falou de emprego, falou de PIB, falou de câmbio, falou de taxa de juro. Então, não vou repetir o que ele disse, porque é tudo verdade, e ele sabe mais do que ninguém, porque acompanha o dia a dia da indústria, do comércio e dos serviços, a necessidade de nós continuarmos a avançar na agenda econômica. E a reforma tributária é um item de uma dezena, parte da qual o Congresso já se manifestou favoravelmente ao governo, depois de muito debate, de emendas, de mudanças, mas aprovou. Mas nós temos uma agenda ainda até o final do ano pesada no Congresso, além da reforma tributária, que visa preservar a reforma tributária em primeiro lugar, porque está dito ali na emenda constitucional que ela será neutra do ponto de vista arrecadatório, como proporção do produto interno bruto, mas nós precisamos fechar o gap do déficit público, combatendo o desperdício tributário, combatendo o gasto tributário injusto, que enriquece o rico e empobrece o pobre, que deixa o rico mais rico e deixa o pobre sem escola e médico no posto de saúde. Isso nós não podemos admitir. Nós criamos uma série de mecanismos no passado recente para incrementar a escola pública, a saúde pública, a assistência social pública, e nós temos que dar sustentabilidade fiscal para as despesas que foram autorizadas no ano passado e para as quais não havia fonte de financiamento. Então, são duas as tarefas a cumprir. De um lado, garantir a transição neutra da reforma tributária e, da outra, combater o desperdício tributário, o gasto tributário, que atingiu o patamar de mais de 6% do produto interno bruto, só no plano federal. Mais 4% no plano subnacional, nós estamos falando de 10% do PIB. Metade disso desperdiçado, metade disso mantido na reforma tributária, porque é meritório. Ninguém quer taxar a Santa Casa, ninguém quer taxar o ProUni. Todo mundo tem sensibilidade para saber quem tem capacidade contributiva e quem não tem capacidade contributiva. Agora, atacar o desperdício tributário é essencial para reequilibrar as contas. E por que isso é tão importante? Primeiro, para não fazer recair o ajuste sobre o ombro dos pobres, como se fez ao longo dos últimos 7 anos. Não podemos repetir esse erro. Então, aí, felizmente, a fome começa a diminuir fortemente no Brasil, o desmatamento começa a ser reduzido, tudo vai voltando para o seu devido lugar. Mas quanto sacrifício foi feito nos últimos anos que significou um empobrecimento da população que mais precisa de atenção e que nós não podemos desassistir. Então, vamos sim reequilibrar as contas, mas mirando, né, aquilo que é efetivamente o desperdício. E eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, que o gasto tributário, Jorge, talvez seja o maior desperdício, porque é o mais opaco dos gastos. Ninguém tem a noção
né, de para onde esse dinheiro vai. Nós agora estamos dando transparência a tudo, para que a sociedade brasileira possa acompanhar efetivamente o que acontece com o seu dinheiro, para que nós possamos conduzir a economia brasileira para um patamar de sustentabilidade fiscal, social e ambiental. O presidente Lula definiu esses pilares como eixos do Plano de Desenvolvimento Econômico do Brasil. No começo, já nas eleições e no seu discurso de posse. Nós temos que buscar estabilidade social, nós temos que buscar estabilidade fiscal, ou seja, não fazer o ajuste em cima de quem precisa, mas nós temos que reindustrializar o país com base em novos pressupostos. Pressupostos aos quais nós estamos ligados pela natureza, porque nós temos vantagens competitivas incomuns no planeta para atrair investimentos, oferecendo energia limpa, para, como disse o presidente Lula, fazer a produção verde acontecer aqui. Sim, nós podemos exportar a energia limpa, mas por que não produzir produtos verdes a partir dessa energia limpa? Nós só vamos exportar lítio e hidrogênio verde? Por que nós não podemos usar o lítio para fazer a bateria, o hidrogênio verde para fazer o aço verde, para fazer o carro verde? Nós podemos muito aqui. E nós temos mapeado um conjunto de investimentos em energia solar, eólica, biocombustíveis, que dá possibilidades ao Brasil que nenhum outro país tem. Agora, nós precisamos fazer parcerias. Nós vamos fazer parceria com a Europa. Com a Ásia é muito forte a nossa parceria, porque eles precisam do que a gente produz. Mas nós precisamos fazer parceria com a Europa. O acordo União Europeia-Mercosul é necessário. Nós precisamos fazer parceria com os Estados Unidos. Nós precisamos ser considerados um mercado prioritário para investimentos americanos. E nós considerarmos o mercado americano prioritário para produtos brasileiros. Não tem por que voltar as costas para a América. Como disse a ministra Simone, nós temos que intensificar a integração sul-americana. Nós temos que reaver essa agenda. Está errado voltar as costas para os nossos vizinhos. É um erro. Mesmo e, sobretudo, quando eles estão em dificuldades. Nós temos condições de fazer a integração física, do ponto de vista de infraestrutura, mas nós temos, Jorge, que acabar de uma vez por todas com as fronteiras entre os nossos países e começar a criar um ambiente de mercado comum para valer. Nós podemos ser, não um mercado de 200 milhões, mas um mercado de 450 milhões. Nós podemos negociar com os nossos parceiros comerciais, não em 4 países, mas em 10. Quem sabe em 13 países. Negociar com os Estados Unidos, com a União Europeia. Aliás, temos um dos países aqui, é da União Europeia, né, porque a França tem um pé na América do Sul. E com a China, não isoladamente, mas sentar como bloco de 400 milhões de habitantes, como mercado mais integrado, uma infraestrutura mais integrada. Nós temos que voltar, como disse o presidente Lula e o presidente Alckmin, a investir em ciência e tecnologia. O Brasil não pode perder o que tem de melhor, que é o seu talento, né? Em engenharia, em medicina, em tudo que é, em ciências agrárias. O Brasil tem um potencial enorme de produção de conhecimento, de publicações com impacto econômico. Tudo isso precisa ser revigorado no Brasil. Pensa o que fez a nossa Embrapa, o que pode fazer a nossa Embrapi ainda, foi criado pelos nossos governos para apoiar a indústria. Agora, não adianta querer apoiar a indústria com esse sistema tributário. Você pode ter a melhor patente do mundo. Se você estiver no meio do caos tributário que nós estamos, vai ser muito difícil você alcançar um patamar de excelência para competir no Brasil e fora do Brasil, sobretudo no momento em que a globalização se retrai e que as barreiras protecionistas são elevadas em todo o mundo desenvolvido. Então, nós temos que perseguir esses objetivos claros.
Nós temos que ter uma agenda clara de desenvolvimento e não deixar ela se descoordenar. Pactuar a harmonização dos poderes, sobretudo com o legislativo, que é quem dá a última palavra sobre os temas. Vocês sabem que não é o executivo que dá a última palavra. Emendas constitucionais são promulgadas, não passam pela presidência da República. As leis podem ser sancionadas ou vetadas, mas a prerrogativa final é do Congresso derrubar ou manter o veto presidencial. Então, tudo termina no Congresso, tudo termina no Parlamento. Então, é essencial que nós façamos a integração para ter um único propósito, que é o desenvolvimento do nosso país. Eu termino fazendo mais uma vez o mesmo apelo que eu já fiz. É hora de nós fazermos chegar ao Senado um coro só do país todo, para que hoje, ou no máximo amanhã, o plenário da Casa possa dar a palavra final sobre esse anseio de 40 anos. Colocar o Brasil como um dos mais modernos sistemas tributários do mundo, saindo da 184ª posição que ele ocupa, segundo o ranking do Banco Mundial. É inaceitável a 9ª economia do mundo ocupar essa posição vergonhosa em relação a um dos pilares do desenvolvimento, que é o seu sistema tributário, que há que ser justo para produzir o melhor desenvolvimento do ponto de vista social e fiscal que nós possamos alcançar. Muito obrigado.